Olá, a paz do Senhor para você que assiste esse vídeo neste momento. Tudo bem com você? Eu espero que você esteja na paz do Senhor e que as bênçãos do Senhor sejam sobre você e a sua família. Eu quero meditar com você aqui hoje em Mateus, capítulo 8. Vamos ler o capítulo 8 até o versículo 4. E nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra aqui. Mateus, capítulo 8, o primeiro versículo diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Que maravilha, né? E é sobre isso, sobre um detalhe aqui dessa passagem que eu quero conversar com você nesse vídeo. Quero meditar um pouquinho. Você percebeu que nessa passagem, pelo menos mais umas 5 ou 6 vezes Jesus fez isso, talvez até mais. Que ele curou a pessoa e ele falava para a pessoa assim: não comente nada com ninguém, né? Olha, não digas a ninguém. Ele falava isso. Por umas 5 ou 6 vezes ele falou isso. Outras vezes, né? Interessante, né? E eu estava pensando nisso, meditando nisso. Por que será que Jesus falava isso? Será que era só para não expor o seu ministério antes da hora? Pode ser, talvez sim, né? Porque Jesus havia acabado de chamar já alguns discípulos, né? Para fazer parte da tua comitiva, algumas pessoas para fazer parte é, daqueles que iriam seguir ele e seriam seus alunos, né? Seus discípulos, para que depois ensinasse e passasse para nós, para o resto do mundo. Tudo que ele ensinou, tudo que ele mostrou, tudo que ele fez. Mas eu achei interessante e até curioso, né? Muitas vezes para a gente, ele chegar para algumas pessoas e dizer: Ok, eu te curo, eu quero, seja curado, fique curado, né? A tua fé te salvou. Porém, depois ele dizia: Olha, mas não conta para ninguém, fica quietinho, vai em paz. E eu penso que isso serve de lição para mim e para você nos dias de hoje, porque, como eu sempre digo, nada que Jesus fez foi em vão. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê, né? Com certeza, de repente, o porquê disso seria mais profundo do que eu imagino, mas, porém, entretanto, eu queria tentar trazer algo para os nossos dias, ou seja, algo para mim e para você nos dias de hoje, nessa palavra. Nessas situações que Jesus viveu, que Jesus passou, que Jesus nos mostrou e permitiu que fosse escrito na Bíblia, que é o nosso manual para o céu. Eu entendo com isso, e talvez você também já entenda isso, que muitas vezes nem toda obra que Deus, que nosso Jesus tem na vida do teu irmão ou na sua vida, não é a mesma que Jesus tem na minha vida. Ou aquilo que Jesus tem na minha vida, não é sempre que Jesus vai ter também na tua vida. Entendeu? Nem sempre aquilo que você vê Deus fazendo na vida do teu irmão que está ao teu lado, que de repente cresceu com você, de repente caminhou com você, aprendeu com você ou se converteu com você, nem sempre a obra que Deus está fazendo na vida dele será a mesma que ele vai realizar na sua vida. E quantas pessoas a gente vê hoje em dia, muitas vezes desanimado ou decepcionado, achando que Deus esqueceu ele.
Ah, mas Deus esqueceu de mim, porque eu comecei junto com fulano, comecei junto com ciclano, e agora fulano e ciclano já tá lá na frente, eu tô aqui ainda. O meu tempo já passou, será? Será que Deus desistiu de mim? Não. Nem sempre a obra que Deus tem para realizar na sua vida é a obra que Deus tem para realizar na vida dele, do irmão ou da irmã. Tanto é que Jesus, algumas pessoas ele curou, outras, como os discípulos mesmo, ele nem curou, ele chegou e falou, segue-me, né? Ele chamou para seguir. Sem contar que Jesus tinha 70 discípulos, 70 alunos que andavam ali juntinho com ele. Só que, na verdade, aqueles 70, dos 70, Jesus só tinha chamado 12, né? E ainda um deles, o próprio Jesus falou que era o diabo. Então, irmãos, muitos desistem, né? Dos 70, ficaram só 12. Então, o que que acontece? Eu queria que você entendesse isso, que muitas vezes o que acontece na vida do teu irmão, o milagre que acontece na vida do teu irmão ou no teu vizinho, não é a mesma coisa que é para acontecer na sua vida. E aí você fica tão preocupado, você deixa de buscar Deus, você desanima, você para porque você acha que está acontecendo na vida do outro e na sua vida não está acontecendo. Entendeu? E aqui, se você ler bem a palavra de Deus, você vai entender que nem todos a obra é igual. De repente, você caminhou junto com uma pessoa, você andou junto com uma pessoa, você se converteu junto com uma pessoa, você orou junto, você jejuou, você fez campanha junto com um irmão, com a igreja. E alguns irmãos deslancharam. A bênção chegou para eles mais rápido. Mas a palavra diz que para tudo há seu tempo. Tudo nessa terra, tudo nessa vida, para tudo há um tempo determinado por Deus. Nada sai do controle de Deus. E se na sua vida está demorando um pouco mais para acontecer tudo que Deus te prometeu, é porque Ele está te preparando um pouco mais. De repente, o que você vai realizar, o que Deus vai realizar através da sua vida, talvez é um pouco maior, precisa um pouco mais de responsabilidade. Por isso ainda não aconteceu. Depende também da sua busca, entendeu? É por isso que muitas vezes você está lado a lado com o seu irmão, orando, buscando, jejuando, e aí o nosso Deus chega para ele e fala assim: vai, a sua parte está aqui, ó, vai, faça a obra. Deus entrega uma ferramenta, algo nas mãos dele e fala para ele: agora vai, continua. E você fica só olhando, você fala: fiquei para trás, Deus esqueceu de mim. Não é possível, eu busquei tanto, orei tanto, eu jejuei mesmo tanto que o irmão jejuou, eu fiz a mesmo tanto de campanha que o irmão fez. Mas a obra na vida do irmão não é a mesma para a sua vida. O reino do Senhor é grande, tem espaço para todo mundo, tem muito a ser feito. Então, para cada pessoa há uma função diferente. Para cada pessoa há um propósito diferente. De repente você está reclamando quando não devia reclamar, porque de repente o propósito na sua vida será talvez maior. Por isso requer mais preparação. Requer mais preparação. E muitas vezes é preparação da sua parte, porque a parte de Deus com certeza ele já está fazendo. Depende de você. Muitas vezes cego, já aconteceu com cegos, já aconteceu com coxos, de Jesus curar e falar: não fale que foi eu que fiz. Fique quietinho. Ou seja, Jesus podia muito bem falar, né? Me segue, como ele disse para os discípulos. Ou Jesus, ou de repente a pessoa, com certeza muita gente que foi curada e aconteceu isso, teve vontade de seguir Jesus. Jesus falou: não, vai lá, volta lá, não me segue não, volta lá e se mostre para os sacerdotes. Mostre para os fariseus o que eu fiz na sua vida. Muitas vezes você quietinho aí, achando que não está fazendo nada, o seu testemunho, do seu modo de vida,
o seu jeito de falar, o seu modo de agir diante do mundo já é parte da obra de Deus, porque você já está fazendo a obra, você já está dando testemunho com suas ações, com seus atos, você já está dando testemunho do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo. Entendeu? Muitas vezes você fala assim: ah, mas eu acho que eu nunca fiz nada para Deus, eu estou tão em falta com Deus. Mas muitas vezes não é tudo aquilo que você imagina que Deus quer de você. De repente Deus requer de você algo que para você você acha mínimo. E de repente é aquilo que Deus quer de você. De repente é para aquilo que você foi deixado aonde você está, para que você conclua. Quer um exemplo? Presta atenção no que aconteceu com João. Depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus se encontrou com os discípulos na praia, ele assou um peixe ali, eles comeram, jantaram juntos, mais uma vez. E aí Jesus pergunta para Pedro se Pedro ama realmente ele. Pedro diz que sim, por 3 vezes. E aí Jesus levanta e sai, e eles saem atrás de Jesus. E João fica parado ali, olhando, né? E aí Pedro, como sempre, Pedro, nosso irmão Pedro, ele fala assim: ué, Jesus, mas e este? E este? Aí o nosso Jesus fala assim: o que você tem a ver com isso? Se eu quiser que ele fique aí até quando eu voltar? Por quê? Será que a obra na vida de João era menor do que na vida de Pedro ou dos outros discípulos? Presta bem atenção. Não era, né? Então não se preocupe quando você se sentir a impressão, né, de que você foi deixado para trás numa situação assim. De repente no seu ministério, na igreja onde você está, você fica triste. Ah, mas aconteceu com todo mundo menos comigo. Ah, mas todo mundo conseguiu, eu não consegui. Ah, mas foi dado um cargo para fulano, para ciclano e eu não. Continua buscando, continua orando. De repente não é a tua hora ainda. E sabe o que é mais legal? É que eu entendo que quando Jesus falou para Pedro, deixa ele aí, o que você tem a ver com isso? Se ele quiser, ele fica aí até quando eu voltar. Porque na verdade, se você prestar atenção, o nosso Jesus ele já tinha dado um trabalho, um mandado para João. Não é só que ele iria para a ilha de Patmos e ia ter a visão do Apocalipse todinho. Não, Jesus já tinha dado um trabalho para ele. Presta atenção para você ver. Por isso que ele falou, não, deixa ele aí. Ele vai ficar aí até quando eu quiser que ele fique. Sabe por quê? Eu vou te contar por quê. Porque quando Jesus foi levantado na cruz, Jesus olhou para Maria e falou, Maria. Ele olhou para Maria e para João e falou, eis aí o teu filho, mulher. E ele olhou para João e falou, eis aí a tua mãe. Então ele já tinha dado um trabalho para João. Era cuidar de Maria. Ele pediu para que João cuidasse de Maria para ele, porque ele não estaria ali mais, né? Em carne. Então Maria, pelo pouco que eu entendo, né? Que eu tenho lido, buscado, eu vi que Maria começou a partir de então a ser cuidada por João. Foi morar com João, começou a ser cuidada por João, a mandado de Jesus. Então João já tinha um trabalho. Que muitas vezes você olha e você fala, mas eu não sirvo para nada, eu não tenho cargo, eu sou pequenininho demais, eu não sei o quê, mas olha só. Será que você não está cuidando dos seus filhos? Será que você não está o trabalho que Deus te deu a cuidar do seu esposo, da sua esposa, de alguém que precisa da sua ajuda? E aí você olha e de repente você nem valoriza, você fala, mas isso é pouco, você não sabe, só Deus sabe. Do mesmo jeito que o nosso Jesus falou para João, eis aí a tua mãe, e olhou para ela e falou, eis aí o teu filho, o mesmo carinho que Jesus tinha com ela,
para que ela fosse cuidada por João. João que tantas vezes reclinou a cabeça no peito de Jesus, né? Ele era muito carinhoso com Jesus e Jesus com ele, segundo o que a palavra diz. Então, com certeza, de repente, essa pessoa que Deus tem colocado na sua vida, de repente, eu não sei, para você cuidar e ajudar, de repente é uma pessoa só, ou uma pessoinha só. Quem sabe não é seu filho, quem sabe não é sua mãe, seu pai, não sei. Então, quem sabe, de repente, é a pessoa que Deus tem um carinho tão grande. E Ele sabe que você é capaz de fazer isso. Você é capaz de cuidar dessa pessoa, tá? Então, não fique preocupado achando que a obra de Deus na sua vida é menor do que a no seu irmão. É menor do que a obra que Ele tem na vida do seu irmão. Porque não é. Uma alma para o Senhor, uma alma para Deus tem muito valor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todos nós. De repente, em especial, Deus colocou uma aos teus cuidados, assim como Jesus fez com Maria e João. Então, antes de você reclamar ou ficar preocupado achando que Deus esqueceu de você, lembre-se do que ele fez. Ele falou para Pedro assim: o que você tem com isso? Deixa ele aí. De repente, em outras palavras, Jesus quis dizer: deixa ele aí que ele vai cuidar da minha mãe agora. O trabalho dele a partir de agora é cuidar da minha mãe. Até a segunda ordem. Até a segunda ordem. Deus é maravilhoso. Ah, o nosso Deus é tremendo. Ele é poderoso, ele é fiel. Ele tem coisas grandes para mim e para você. Ele vai fazer coisas grandes na minha e na sua vida. Não se preocupe. Tudo está no controle dele. Tudo. Tudo. Ele não deixa nada sair de diante dele. Pensando bem, você vê que maravilha. Ele pensou, Jesus pensou na mãe dele, em Maria. Ele teve o cuidado de não deixar ela sozinha. Porque com certeza ela ficaria sozinha. Para ele dizer isso, para ele colocar essa incumbência para João, né? Então pense nisso. O nosso Jesus é maravilhoso e ele está olhando para você, para sua família, ele está cuidando de você, do seu ministério, ele não desistiu de você. E ele vai realizar coisas grandes na sua vida. Por mais que você olhe e ache que não é tão grande assim, é grande sim. É grande o que Deus tem na sua vida. Ok? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Comente aqui esse vídeo se você quiser. Fique à vontade para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você quiser. Porque com certeza, o meu Deus, Ele falou com você, Ele falou comigo e Ele quer falar com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz. Um abraço.